Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 17 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Polícia Federal faz operação para acabar com liberação e venda de carne adulterada. E o Ministério da Agricultura afasta fiscais suspeitos de envolvimento no esquema. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Confiança da indústria volta a crescer e atinge o maior nível em março desde 2014. Otimismo que para o presidente Michel Temer é fundamental para a retomada do crescimento econômico. O futuro do Brasil depende disso. Depende da inovação, depende das reformas, mas depende particularmente da retomada do otimismo. Vamos falar ainda de investimentos que vão levar a internet a 600 mil pessoas em comunidades do Xingu, no Pará. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Queda da inflação, dos juros, retomada do emprego. Há mais de 200 empresários, o presidente Michel Temer detalhou as ações do governo para reaquecer a economia depois de uma grave crise. Temer comemorou resultados, índices que, segundo ele, mostram a retomada da atividade econômica. E para que essa atividade continue, o presidente voltou a defender reformas como a da Previdência, que também contribuem para aumentar a confiança no país. A inovação nas empresas e as políticas públicas de apoio a essa prática foram debatidas na reunião do Comitê de Líderes da Mobilização Empresarial para a Inovação em São Paulo. O presidente Michel Temer participou do encontro, que reuniu mais de 200 empresários e executivos das maiores empresas do país. Temer fez um resumo das medidas de estímulo à economia apresentadas pelo governo, algumas já em vigor, como o limite dos gastos públicos e a liberação das contas inativas do FGTS. E citou o papel da inovação, das reformas e da retomada da confiança para a melhora dos indicadores. A inovação tecnológica é fundamental. Eu até diria que o futuro do Brasil depende da inovação, depende das reformas, mas depende particularmente da retomada do otimismo. Segundo o presidente, os resultados dessa forma de governar já são sentidos e reconhecidos pela imprensa internacional, como mostra a revista The Economist, que na última edição incluiu o Brasil no rol de países que realizam avanços. Entre os resultados positivos, Michel Temer citou a queda da inflação, a redução dos juros e a volta da geração de empregos. Eu ontem fiquei civicamente feliz, porque aqui pela minha cabeça passou interessante. 35.500 pessoas retomaram a dignidade das suas vidas. Ainda faltam milhões que nós temos que trabalhar para cobrirmos da melhor maneira. Ao final, o presidente Temer deixou uma mensagem aos participantes do encontro. Ele disse esperar que todos saíssem dali otimistas. Reportagem José Luiz Filho. E a confiança apontada pelo presidente como fator fundamental para a retomada da atividade econômica voltou a crescer hoje. O índice que mede a confiança do empresário alcançou em março 54 pontos, numa escala que vai de 0 a 100. Esse é o maior nível desde janeiro de 2014. O índice divulgado pela Confederação da Indústria mostra que, pela primeira vez desde outubro do ano passado, empresas pequenas, médias e grandes registram otimismo. Os melhores índices foram registrados nas indústrias de produtos farmacêuticos, de calçados, de extração de minerais metálicos e de produtos têxteis. E como a gente ouviu, o presidente Michel Temer defendeu a reforma da Previdência. Aos empresários, ele falou da proposta do governo enviada ao Congresso que vai garantir o equilíbrio das contas. Claro que nós achamos que a proposta ideal, a proposta necessária, a proposta fundamental para colocar o país nos trilhos de uma vez é aquela que o Executivo mandou. Mas se houver necessidade de conversações, etc., nós não estamos infensos ou negando qualquer espécie de conversação. O que não podemos é quebrar a espinha dorsal da Previdência. Temer citou o exemplo de estados que hoje não conseguem pagar seus funcionários
e investir em áreas importantes como saúde e educação. Nós temos estados que estão quebrando por causa da Previdência. Veja-se o caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, o caso de Minas Gerais e outros estados, não é? O estado do Robson, e outros estados que vêm bater as nossas portas para dizer, ó, Temer, nós estamos também ali quase, nós vamos precisar de auxílio da União, porque a Previdência está quebrando os nossos estados. E como o presidente Temer citou, um dos estados que enfrentam problemas nas contas públicas é o Rio de Janeiro. Com um sistema de previdência própria dos servidores estaduais, hoje o Rio gasta mais com as aposentadorias do que arrecada com os funcionários da ativa. O resultado é inevitável. A conta não fecha. Com isso, o governo tem que tirar dinheiro do orçamento para pagar estas aposentadorias, ao invés de investir em saúde, educação e segurança. Para que no futuro o Brasil não fique igual ao Rio de Janeiro, a reforma da Previdência é inevitável. Uma vida de luta pela educação. Assim é a história de Terezinha Machado, que carrega um currículo extenso na área. Presidente do Sindicato de Professores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, ela lamenta que depois de tanta dedicação e amor ao trabalho, os aposentados da categoria estejam sofrendo com a falta de recursos. Não foi pago o 13º salário dos aposentados e pensionistas e agora é que está pagando o mês de janeiro, assim mesmo parcelado. Entre os colegas aposentados, o sentimento é de revolta. A minha situação é igual de todos que estão sem pagamento. E o banco não quer saber, as contas vencem e não tem como se pagar sem dinheiro. Essa é a pior crise mesmo. Parte financeira, né, emocional, a família toda fica abalada. Está muito difícil mesmo. A crise fiscal no Rio de Janeiro é considerada grave. Além do atraso no pagamento dos servidores e aposentados, a situação afeta ainda a saúde, a educação e a segurança. O diretor de macroeconomia do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, José Ronaldo, explica que o Rio de Janeiro tem hoje mais servidores inativos, ou seja, aposentados ou pensionistas, do que ativos. Hoje em dia, as pessoas aposentam-se em idades muito baixas, em comparação internacional, e isso está gerando, especialmente nos estados, um aumento do pagamento de aposentados e pensionistas muito acelerado. O economista José Ronaldo reforça que, sem a reforma, o colapso no setor será inevitável. A situação atual é uma situação onde há uma necessidade de uma série de reformas que são impopulares, mas, infelizmente, dada a situação que o Estado atingiu, muitas delas são realmente inevitáveis. Especialistas associam a crise no Rio de Janeiro a fatores como a mudança na lei dos royalties, que fez com que os tributos pagos pelas empresas que exploram petróleo fossem redistribuídos também para estados e municípios não produtores, além da falta de planejamento e queda na arrecadação do ICMS. O rombo nos cofres do Estado já chega a 20 bilhões de reais. Reportagem Natália Mello. Em fevereiro, o Brasil voltou a ter mais contratações que demissões de trabalhadores, algo que não ocorria desde abril de 2015. O setor que mais empregou foi o de serviços, formado pelo comércio, restaurantes, escolas, consultórios médicos e de dentistas, escritórios de advocacia. E por ser o maior empregador do país, é o primeiro setor a sentir os reflexos da melhora da economia. Isso porque é baseado no consumo interno. Se as pessoas estão voltando a gastar, comprar, isso faz com que o dono de uma loja, de um restaurante, contrate mais gente para atender aos clientes. Quem explica melhor isso pra gente é a repórter Luana Karen. Foram 7 meses até o auxiliar de almoxarifado Marcos Antônio Ferreira Neves conseguir deixar a lista de desempregados e voltar a ter um lugar no mercado de trabalho. Eu vinha todos os dias à agência do trabalhador, mandava e-mails com currículos, olhava todo dia nas redes sociais, nos sites que tem vaga de emprego, até eu fui chamado. Estou gostando bastante. Já estou me adequando à empresa já, tranquilo. Além do Marcos, mais de 1.250.000 pessoas conseguiram uma vaga de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Descontado o número de pessoas demitidas no mesmo período, o saldo foi positivo, com mais de 35.600 novas oportunidades de emprego. O setor de serviços foi o que teve o melhor desempenho. Foram mais de 50.000 novas vagas só em fevereiro.
Para o presidente da Confederação Nacional de Serviços, Luiz Ginesse, o crescimento deve continuar nos próximos meses. Ele explica que as medidas de ajuste tomadas pelo governo estão dando estabilidade ao país. A economia está melhorando internamente, né? Primeiro porque houve uma diminuição de juros, né? A inflação diminuiu, então existe a possibilidade de, como houve a manutenção dos preços, o consumo interno aumentou a sua demanda. No setor de serviços, o destaque foi a educação, com saldo positivo de 35 mil vagas em fevereiro. Jorge Martins é diretor administrativo de uma creche particular em Sobradinho, a 25 quilômetros do centro de Brasília. O número de crianças matriculadas na creche neste começo de ano dobrou e, para atender a demanda, foram contratados 4 novos funcionários. Jorge acredita que, como as pessoas estão voltando a ter emprego, elas precisam de um lugar para deixar os filhos. Como estão sendo criados postos de trabalho novos e as empresas estão admitindo, né, funcionários, as mães e os pais têm que deixar os filhos para poderem trabalhar, porque o pai e a mãe têm que deixar com alguém, né, de sua confiança. Foram avaliados os resultados em 8 áreas da atividade econômica. Além do setor de serviços, outras 4 tiveram resultados positivos, como a indústria que transforma a matéria-prima em um produto, a chamada indústria da transformação, e a agropecuária. Reportagem Luana Karen. Hoje a Polícia Federal realizou a Operação Carne Fraca para acabar com a venda de carne adulterada. A operação investiga o envolvimento de fiscais em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. Agora há pouco o Ministério da Agricultura determinou o afastamento de 33 funcionários envolvidos na fraude e a produção de 3 frigoríficos foi paralisada e todos os produtos estão sendo recolhidos. Depois a gente continua com esta informação. 19h12 em Brasília. Atenção, comunidades do Xingu, no Pará. Daqui a pouco vamos falar dos investimentos que vão levar acesso à internet de qualidade às cidades da região. Projetos de geração de energias alternativas na Amazônia vão receber financiamento com condições especiais do BNDES. A ideia de substituir as tradicionais fontes poluentes por geração limpa e renovável, como energia solar. As centrais termoelétricas movidas a diesel e gás natural são a fonte de energia predominante na Amazônia, região que abriga a maior floresta úmida do mundo. Mas essas usinas emitem cerca de 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono e outros gases poluentes. Uma iniciativa integrada dos Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, pretende mudar essa situação. A ideia é, pouco a pouco, substituir energia térmica por energia limpa. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, fala da importância dessa inversão. O governo está, através do BNDES, sinalizando que vai financiar a geração de energias alternativas, solar, biomassa, eólica, são energias que não emitem gases do efeito estufa. O BNDES aprovou nesta semana financiamentos especiais e taxas de juros mais atrativas para projetos de produção de energias alternativas em áreas isoladas do Amazonas. Esses empreendimentos vão a leilão em maio deste ano. Até agora já estão inscritos 54 projetos de energia renovável. Mais de 500 mil habitantes de 55 cidades do Amazonas vão ser beneficiados com a iniciativa. Reportagem Natália Kozlik. E o Brasil é um dos mais de 190 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, a ONU. No ano de 2000, a organização lançou um desafio. Os países deveriam cumprir até 2015 metas para combater a fome, a mortalidade materna e infantil e garantir educação e saúde para todos. E o Brasil trabalhou muito e conseguiu alcançar grande parte delas. No balanço geral dos países, o mundo avançou a partir daí. Então,
por que parar? Essa foi a pergunta aos países que agora assinaram novas metas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O prazo para o cumprimento vai até 2030 e o governo brasileiro trabalha com novas ações e conta com a participação da sociedade. Como? Esse é o tema da entrevista que a jornalista Ellen Bernardes fez hoje com o secretário nacional de Articulação Social da Secretaria de Governo, Henrique Vila da Costa Ferreira. Vamos ouvir. Boa noite, secretário. Boa noite, Ellen. Boa noite a todos os ouvintes. Secretário, a gente sabe que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são metas da ONU para o Brasil. Fala um pouquinho dessas metas para nós. Perfeito. Inicialmente é interessante dizer que a Agenda 2030 é uma agenda que vai muito além da questão ambiental. Ela trabalha e se debruça sobre questões referentes ao crescimento econômico, por exemplo, produção sustentável, consumo consciente. Evidentemente, as mudanças climáticas que estão na linha de frente dos interesses e das preocupações do planeta, trabalho decente, são diversos temas, né, que eu diria que abarcam essa agenda. Agora, secretário, como é que o Brasil vem trabalhando para tentar cumprir todas essas ações e se desenvolver com sustentabilidade? O presidente Temer editou em 31 de outubro de 2016, a Comissão Nacional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ela é uma instância responsável pela governança, como disse, da agenda. Porque a gente não chega a um patamar diferenciado de desenvolvimento sem crescimento, sem educação, sem saúde, sem infraestrutura, né, sem saneamento. Isso é agenda. E, por fim, dizer que nenhum ator relevante da sociedade brasileira deve ser deixado para trás. Todos nós precisamos marchar juntos para transformar o paradigma brasileiro em 2030. É isso, o sonho, o pensar grande é exatamente isso. É por isso que o governo chama agora a sociedade através desses editais para participar dessa comissão, né? Ele não tem a menor dúvida. Eu sempre digo também que a Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas. Quer dizer, não é uma agenda de governo. A Agenda 2030 é uma agenda do conjunto dos atores da sociedade brasileira. Portanto, os editais estão abertos desde o dia 22 e ficam abertos até a próxima quarta-feira. Eles têm esse objetivo de selecionar essas entidades brasileiras para a Comissão Nacional dos ODS. Se quiserem entrar pela página da Secretaria de Governo, fiquem à vontade. www.secretariadegoverno.gov.br. Também no endereço da página da Secretaria de Governo, né, o coletivo candidato a essa vaga na Comissão Nacional tem todas as informações, né, inclusive links para, em caso de dúvida, em relação à inscrição. Eu conversei então com o secretário nacional de Articulação Social da Secretaria de Governo, Henrique Vila da Costa Ferreira. Secretário, muito obrigada pela participação e pela entrevista aqui na Voz do Brasil. Uma satisfação, um abraço grande, Elia, você e todos os ouvintes. Uma boa noite a todos. Agora sim, nós vamos voltar a falar sobre a carne vendida no Brasil. Hoje, a Polícia Federal realizou a Operação Carne Fraca para acabar com a venda de carne adulterada. Pois é, a operação investiga o envolvimento de fiscais em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. Agora há pouco, o Ministério da Agricultura determinou o afastamento de 33 funcionários envolvidos na fraude. A produção de 3 frigoríficos foi paralisada e todos os produtos estão sendo recolhidos. Os 33 servidores envolvidos com os casos de corrupção já foram afastados pelo Ministério e estão sendo investigados. Uma força-tarefa foi enviada aos estabelecimentos envolvidos para mapear toda a produção. 3 frigoríficos já foram interditados. Um da BRF em Mineiros, Goiás, que produz carne de aves. Um frigorífico da Pecim Agroindustrial em Curitiba, que produz salsicha e mortadela. E outro da mesma empresa em Jaguará do Sul, Santa Catarina, que também produz salsicha e mortadela. Além disso, o governo garantiu que vai dar todo o apoio às investigações da Polícia Federal, como explica o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak. É necessário nós fazermos uma limpeza, é necessário nós separarmos o joio do trigo e outras operações poderão vir. Por quê? Todos os desvios de conduta, todas as irregularidades que nós estamos aqui tomando conhecimento, nós estamos instaurando procedimentos administrativos para apurar e estamos compartilhando com o Ministério Público e Polícia Federal para que providências na esfera criminal também sejam tomadas.
O Ministério da Agricultura afirma não aceitar nenhum tipo de desvio de conduta de seus servidores e garantiu que o sistema de fiscalização brasileiro é eficiente e robusto. Para o secretário executivo, os efeitos no mercado internacional preocupam, mas o Brasil vai apresentar argumentos mostrando que a carne brasileira tem qualidade e que o caso não reflete a situação da produção do país. A Operação Carne Fraca foi deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira e investiga o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular. Entre os frigoríficos envolvidos estão grandes empresas como BRF e JBS. O secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, disse que o consumidor que notar problemas nas carnes ou em outro produto deve denunciar pelo número 0800 704 1995. Reportagem Beatriz Amiden. E o ministro da Justiça, o Márcio Serraglio, apareceu em uma das conversas gravadas pela Polícia Federal durante as investigações. Em nota oficial, o Ministério diz que se havia alguma dúvida de que o ministro, ao assumir o cargo, interferiria na autonomia do trabalho da Polícia Federal, esse é um exemplo que fala por si só. Segundo a nota, o ministro soube hoje que teve seu nome citado em uma investigação. E a conclusão, tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo juiz federal, é de que não há qualquer indício de ilegalidade nessa conversa degravada. 19h21 em Brasília. O acesso à internet hoje é essencial para quase tudo, desde se comunicar com as pessoas e fazer pesquisas e trabalhos. Mas no Brasil, que tem dimensões continentais, muitos lugares ainda não possuem internet de qualidade. É o caso da região do Xingu, no Pará. Mas em pouco tempo a situação vai mudar por lá. O projeto Xingu Conectado já começa a ser implantado. A região é importante para o país. Tem a maior produção de cacau do Brasil e à beira da BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, uma das mais importantes para o escoamento. Mesmo assim, o prefeito da cidade de Brasil Novo, no Pará, Alexandre Lunelli, diz que a internet por lá é precária. Ainda não tem qualidade necessária para atender serviços básicos na saúde, na educação, programas que precisam ser preenchidos, cadastramentos que precisam ser feitos, tanto pelo poder público como pela própria população quando precisa do serviço da internet. Então temos uma dificuldade enorme. Mas essa realidade deve mudar. 200 quilômetros de fibra ótica estão sendo implantados na região do Xingu. Serão 12 municípios que vão ter a internet de banda larga mais rápida, beneficiando 600 mil moradores. É o projeto Xingu Conectado. Já em maio, as cidades de Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo devem receber os cabos que serão responsáveis por levar a internet de banda larga mais rápida para as cidades, como explica Américo Bernardes, diretor de Inclusão Digital do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Também estamos implantando infraestruturas nas cidades, infraestruturas de fibra ótica nas cidades, né, que vão conectar órgãos federais, estaduais e municipais. Também, né, estará conectado em cada uma cidade uma praça com sinal aberto para a população, quer dizer, vai ter uma praça de Wi-Fi em cada uma dessas cidades, de tal forma que a população possa usar, né, essas conexões. As obras devem ser concluídas até dezembro deste ano. Reportagem Raquel Mariano. Hoje, o Ministério do Planejamento autorizou a contratação temporária de mais de 26 mil profissionais para o IBGE fazer o censo agropecuário deste ano. As contratações vão ser feitas por meio do processo seletivo simplificado e a duração dos contratos será de até 1 ano, com possibilidade de prorrogação de 3 anos. Termina hoje o prazo para a entrega da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, relativa ao ano de 2016. O envio do documento é obrigatório para todas as empresas que estavam com o CNPJ ativo na Receita Federal no ano passado ou sem empregados. A RAIS é a fonte de informação mais completa sobre empregadores e trabalhadores formais no Brasil e orienta a elaboração de políticas públicas. A declaração da RAIS deverá ser feita somente pela internet até às 23h59 de hoje. As informações estão na página na internet www.rais.gov.br.
Os estabelecimentos que não entregarem o documento vão pagar multa pelo atraso. E estas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal entende que apenas lei pode exigir exame psicológico em concurso público. Polícia Federal prende agentes públicos e empresários por venda ilegal de carnes. Odebrecht faz acordo milionário em ação que envolve trabalho escravo e tráfico de pessoas. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou que um candidato reprovado em exame psicológico de concurso continue nas demais etapas do certame. No caso, o concurso público é para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pedro Scartesini. A Justiça de São Paulo entendeu que a realização desses exames para a carreira de policial militar está prevista em decreto estadual e também consta no edital do concurso. No Supremo Tribunal Federal, o candidato alegou que só uma lei pode sujeitar a pessoa ao exame psicotécnico para ingressar em cargo público. Ao analisar o caso, o ministro Edson Fachin acatou o argumento do candidato e explicou que um decreto não pode dispor sobre esse assunto. Apenas por lei, os candidatos em concurso público podem ser submetidos ao exame psicológico. Como não é o caso, o candidato deve prosseguir no concurso da Polícia Militar de São Paulo. Superior Tribunal de Justiça mantém ação contra a esposa de Eduardo Cunha. Ela pretendia suspender a ação penal a que responde em liberdade no âmbito da Operação Lava Jato. Fátima Uchoa. Cláudia Cordeiro Cruz é acusada, entre outros delitos, de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo as investigações, ela teria sido beneficiada com parte da propina recebida pelo marido Eduardo Cunha. No recurso em habeas corpus no STJ, Cláudia Cruz argumentou que provas obtidas por cooperação jurídica internacional do Brasil com a Suíça seriam ilegais e que não havia justa causa para a ação penal. Mas o ministro Félix Fischer não aceitou o argumento. Para o ministro, é necessário fazer uma análise mais aprofundada das questões na própria ação penal, não sendo possível, nesse caso, obter o trancamento do processo por meio do habeas corpus. Polícia Federal cumpre 38 mandados de prisão por venda ilegal de carnes. A Operação Carne Fraca busca desarticular suposto esquema criminoso envolvendo agentes públicos e empresários. Johnny Luna. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal em Curitiba e estão sendo cumpridas no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de R$1 bilhão das contas dos investigados. A Operação Carne Fraca detectou em quase 2 anos de investigação que agentes públicos recebiam propina para facilitar a produção de alimentos adulterados, emitindo certificados sanitários sem qualquer fiscalização efetiva. Segundo a Polícia Federal, os frigoríficos investigados chegavam a usar produtos químicos para maquiar carne vencida, injetavam água para aumentar peso das carnes e trocavam proteínas. Essa é a maior operação já realizada pela Polícia Federal em toda a história do país. Donos e gerente de hamburgueria no Rio Grande do Sul são condenados por intoxicação de mais de 200 pessoas. Eles teriam vendido alimentos sem condições para o consumo. A Justiça Gaúcha condenou os homens a prestarem serviços à comunidade e ao pagamento de 2 salários mínimos por mês durante 2 anos. Odebrecht te pagará R$30 milhões para encerrar a ação que envolve trabalho escravo e tráfico de pessoas em Angola. Esse é o resultado do maior acordo da história do país envolvendo o trabalho escravo e tráfico de pessoas. Carlos Ribeiro. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas fez audiência de conciliação entre o Ministério Público do Trabalho e a construtora Odebrecht. Os valores resultantes do acordo serão destinados a projetos, iniciativas
ou campanhas que revertam em benefícios à população. As empresas do grupo Odebrecht assumiram as obrigações de jamais realizar, promover, estimular ou contribuir com o aliciamento nacional ou internacional de trabalhadores e de não submeter empregados à condição análoga de escravo sob pena de multa de R$100 mil por trabalhador. Site deve pagar R$15 mil à mulher por número divulgado em anúncio de acompanhantes. A vítima começou a receber constantes ligações de pessoas interessadas em programas sexuais. Cíntia Ribeiro. A mulher disse que, apesar de informar os responsáveis pelo site sobre o problema, o número não foi retirado do ar. A Justiça de Santa Catarina entendeu que o portal é obrigado a checar se as informações e conteúdos publicados no site estão corretos e, por isso, deve indenizar a mulher. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite, bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Com mais de 41 assinaturas, votação de fim do foro privilegiado para políticos pode ser acelerada. Pedido para a CPI da Previdência deve ser apresentado na terça-feira. Pesquisa mostra que sociedade defende que presos trabalhem. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A proposta que acaba com o foro privilegiado pode ter a votação agilizada. Com mais de 41 assinaturas, o requerimento com esse teor deve ser apresentado na próxima terça-feira em reunião de líderes no Senado. Pela PEC, todas as autoridades responderão por ações penais comuns na Justiça Federal. Repórter Érica Christian. Já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado para todas as autoridades poderá ser votada pelo plenário. O relator, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, conseguiu mais de 41 assinaturas para o calendário especial, que prevê a marcação de uma data de apreciação e até mesmo a redução das sessões de discussões. O autor, senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, argumenta que existem 22 mil pessoas com prerrogativa de foro, ou seja, só podem ser processadas por tribunais superiores e desembargadores. Ele lembrou que muitas ações são arquivadas pela demora dos julgamentos. Randolfo Rodrigues rebateu o argumento dos contrários ao fim do foro privilegiado de que os políticos poderão ser perseguidos pelos juízes de seus estados. Ele explicou que as ações ficarão por conta da Justiça Federal. Qualquer parlamentar daqui de Brasília que será julgado, não será julgado pelo juiz de direito da comarca. Será julgado pela Justiça Federal. E me parece mais uma desculpa do que uma argumentação. Nós não estamos tratando do julgamento pelo juiz da comarca. Estamos tratando do julgamento pelo juiz federal da primeira instância. É isso que significa o fim do foro privilegiado. Vários senadores têm cobrado a aprovação da proposta que acaba com o foro privilegiado. Entre eles, Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul. Para Lazier, a população não entende por que determinadas pessoas, quando cometem crimes, são sentenciadas pela Justiça Comum, enquanto as autoridades, como o presidente da República, deputados federais e senadores, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Vídeo que está acontecendo agora com a Lava Jato no Supremo. Enquanto que o juiz Sérgio Moro, lá na Curitiba, já condenou 116 envolvidos com a Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal até este momento não condenou ninguém. O senador Regufe, do Distrito Federal, defendeu a CPI para apurar se a Previdência Social é deficitária ou não. Para ele, se houver rombo, é preciso saber por quais motivos isso aconteceu. Regufe ainda disse ser necessário cobrar as dívidas de empresas junto à Seguridade Social. O senador sugeriu que o sistema previdenciário funcione sob o regime de capitalização, em que 80% do valor das contribuições do trabalhador fossem depositadas em uma conta individual, o que permitiria, inclusive, a fiscalização dos depósitos. Esse valor, explicou Regufe, seria usado somente quando chegasse o momento da aposentadoria.
Os outros 20% iriam para uma espécie de fundo securitário e seriam usados em caso de morte ou invalidez de cada trabalhador. Isso seria um modelo muito mais justo, muito mais correto do que o modelo que a gente tem. Um modelo onde as pessoas dizem que está quebrado por causa da incompetência, da ineficiência e da irresponsabilidade de diversos governos, mas que ninguém sabe quanto, e ninguém sabe de que forma exata foi. Isso precisa ser investigado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, informou que até terça-feira vai apresentar o pedido para a criação da CPI, que vai investigar as contas da Previdência Social. 9 em cada 10 entrevistados pelo Data Senado defendem o trabalho obrigatório para presos. O levantamento também abordou o aumento do valor recebido pelos presidiários que trabalham em incentivos fiscais para empresas que contratarem detentos ou ex-presidiários. Repórter Yara Farias Borges. O projeto de lei apresentado pelo senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, atualiza a Lei de Execução Penal. A proposta visa tratar de problemas do sistema prisional brasileiro, como superlotação, violência e falta de infraestrutura. A grande maioria, 91%, dos participantes da enquete do Data Senado defende a obrigatoriedade de trabalho pelo preso enquanto cumpre a pena. O senador José Medeiros, do PSD do Mato Grosso, concorda com a obrigação de o detento trabalhar para reduzir a ociosidade e os custos para a sociedade. A sociedade ela está se sentindo extremamente inquietada, incomodada com o fato de ficar bancando para o sujeito ficar engordando as custas dela, falando no celular o dia inteiro, montando golpes de dentro das cadeias. Então, nós precisamos mudar esse comportamento e o sujeito ir trabalhar para ele poder refletir. Já no que se refere à remuneração do trabalho do presidiário, 72% dos ouvidos pela pesquisa discordam do aumento do valor recebido pelo detento, de 75% do salário mínimo para um salário mínimo integral. O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, defendeu novos concursos para defensores públicos, ressaltando o papel desses profissionais para garantir o acesso à justiça aos mais pobres. Ele apresentou números segundo os quais os defensores públicos são responsáveis por representar 87% das pessoas que vão a júri popular. Além disso, são encarregados de 95% dos casos de direito da família. Fernando Bezerra informou ainda que apenas em Pernambuco, os defensores públicos atenderam 2 milhões de pessoas no ano passado. É fundamental, portanto, que em um futuro breve possamos ter concurso público para que cada comarca possa contar com a sua própria célula defensora, assegurando o completo acesso ao direito de defesa. Para combater o tráfico de drogas nos grandes centros, é preciso uma atuação mais eficiente na proteção das fronteiras. A análise é do senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia. Para ele, é preciso reforçar a segurança nos 17 mil quilômetros das divisas entre o Brasil e os demais países da América do Sul. Ivo Cassol lembrou que apenas o estado de Rondônia conta com 1.479 quilômetros de fronteira e, se não houver policiamento eficaz, aumentam as chances do tráfico de drogas e de armas. Se nós queremos combater a droga nos morros de São Paulo, nas favelas do Rio, não adianta colocar policial, não adianta colocar a polícia pacificadora nos morros, se não combater na raiz, se não combater lá na base. Na proposta de emenda à Constituição que proíbe a edição de medida provisória que prejudique o equilíbrio financeiro de contratos da administração pública, é o primeiro item da pauta de votações do plenário. Os senadores vão votar também o projeto de lei que pode diminuir a superlotação dos presídios, matéria que está em regime de urgência. Repórter Maurício Desante. O primeiro item da pauta é uma mudança constitucional que pretende dar segurança jurídica aos contratos firmados pelo governo com outros órgãos públicos ou particulares. Na maioria dos casos, são contratos de obras, prestação de serviço ou de concessões, como é o caso das parcerias público-privadas. A proposta impede o governo de editar medida provisória que prejudique o equilíbrio financeiro desses contratos. O autor do projeto, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, defendeu a modificação. Qualquer contrato, a qualquer momento, ele pode ser desfeito pela mera edição de uma medida provisória. Essa medida é sinônimo de segurança jurídica, que é uma das coisas que o Brasil mais precisa.
Está prevista ainda a votação do projeto de lei do Senado, que promove mais de 200 mudanças na Lei de Execução Penal. Entre as alterações está a determinação de que sejam feitos mutirões para verificar a situação dos presos todas as vezes que o estabelecimento penal atingir a capacidade máxima. A intenção é aliviar a superlotação das penitenciárias. Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite. Minuto do TCU. O Rio de Janeiro e o Brasil perderam a oportunidade de alcançar a melhoria do meio ambiente em virtude da não execução de diversas obras. A afirmação é do relatório de acompanhamento do legado ambiental dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O relatório do Tribunal de Contas da União informa que, além dos atrasos, não há transparência quanto ao andamento das obras. Para o relator do processo no TCU, ministro Augusto Nardes, apesar do êxito na execução dos Jogos Olímpicos, não restou praticamente nenhum legado ambiental para a cidade, para o estado ou para o país, conforme prometido na candidatura. Uma promessa não cumprida é a despoluição e o tratamento de 80% do esgoto lançado na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. O município poderá criar tributo para financiar transporte coletivo. Audiência pública da reforma trabalhista discute teletrabalho. Estudantes debatem doutrinação ideológica nas escolas brasileiras. Boa noite. Até mesmo os estudantes têm posições divergentes sobre o projeto em tramitação na Câmara, apelidado de Escola Sem Partido. Enquanto um lado afirma que a proposta acabaria com uma eventual doutrinação por parte dos professores, o outro destaca que não se pode cercear o direito de expressão em sala de aula. Acompanhe mais detalhes sobre a audiência pública na reportagem da Rádio Câmara. A comissão especial que analisa o projeto de lei da Escola Sem Partido se reuniu nesta terça-feira em audiência pública na Câmara dos Deputados para ouvir estudantes sobre as acusações de doutrinação nas escolas brasileiras. A comissão analisa 6 projetos que têm por objetivo garantir a neutralidade da educação, respeitando também os valores familiares. O tema é polêmico. Para os favoráveis, representa o fim da doutrinação partidária presente no sistema de ensino brasileiro. Já os que criticam a proposta afirmam que ela é uma forma de cercear o direito de expressão dos professores. A presidente da União Nacional dos Estudantes, Karina Vitral, questionou se a neutralidade na educação é possível. Ela defende que a pluralidade é mais educativa que a neutralidade. Não existe possibilidade de pensar uma educação neutra. O que existe, e eu concordo, e é a defesa da União Nacional dos Estudantes, que exista uma educação plural. Para que uma teoria que se ensine com qualidade, ela seja explanada num ambiente democrático, num ambiente de qualidade, com professores valorizados. Já o estudante Douglas Garcia afirmou que sofreu durante seus anos de escola em São Paulo por ter um pensamento divergente das doutrinas de esquerda pregadas nas escolas. Quando o professor ele descarrega discursos políticos sobre os alunos, aquele que pensa de forma divergente, logicamente ele vai ficar com medo de se expor. E quando ele se expõe, ele tem a sua integridade física e a sua integridade moral colocada em risco. E foi isso que eu presenciei durante todo o meu ensino fundamental. Foi isso que eu presenciei durante todo o meu ensino médio. O relator da comissão, o deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, afirmou que a visão dos estudantes é muito importante na composição do relatório. A partir das minhas perguntas, exatamente da LDB, né? E os debatedores então trouxeram a sua contribuição. Foi um elemento novo que a gente conversou na audiência pública. Também participou da audiência a jornalista e estudante Fernanda Salles, de Minas Gerais, que é de um movimento de direita e disse que foi agredida enquanto gravava uma palestra de um dirigente do PCdoB na Universidade Federal de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Educação.
O programa Mais Futuro, lançado pelo governo da Bahia, concede bolsa e estágio para universitários. Para Valmir Assunção, do PT, a medida representa uma vitória dos estudantes matriculados em universidades estaduais. Ele explica que a medida integra o programa Educar para Transformar e visa beneficiar 9 mil alunos universitários em condições de vulnerabilidade socioeconômica. O governo de Pernambuco nomeou 2.677 novos professores para reforçar a educação em todo o estado. Gonzaga Patriota, do PSB, comemorou a medida, ressaltando que a rede estadual de ensino vem apresentando uma evolução nos dados do IDEB desde 2007, saindo da 21ª posição até alcançar o primeiro lugar no ranking em 2015. Está em debate na Câmara a proposta que permite às universidades públicas cobrarem pela pós-graduação lato sensu, exceto mestrado profissional. Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, defende a proposta, argumentando que a medida pode reforçar o caixa das universidades e melhorar o ensino superior no país. Saúde. Preocupado com a situação da saúde pública do Acre, Rocha, do PSDB, questionou a decisão do Ministério Público Estadual de recomendar a demissão de 277 servidores. Para o deputado, a medida prejudica ainda mais o setor, pois, segundo ele, o Estado sofre com falta de medicamentos, de equipamentos e de profissionais da saúde. Evair Vieira de Mello, do PV, considerou ineficaz o programa de combate ao mosquito que transmite a febre amarela no Espírito Santo. O parlamentar afirma que a campanha não impediu a proliferação do mosquito, prejudicando o turismo no estado durante o verão. O Hospital Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, Minas Gerais, assinou convênio de R$8 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Rodrigo de Castro, do PSDB, comemorou o acordo, destacando que o valor vai possibilitar o saneamento financeiro do hospital e mais investimentos na qualidade do atendimento. Segurança Pública. Ao pressionar pela revisão dos Códigos Penal e Processual Penal, delegado Edson Moreira, do PR Mineiro, alerta para a onda de violência no país. Segundo ele, o fim de semana pós-carnaval em Belo Horizonte foi um dos mais violentos, com uma série de assassinatos. Ele critica a legislação que beneficia o criminoso em vez de puni-lo. No Brasil, morrem por ano, em média, 490 policiais. Ao lamentar os números, Silas Freire, do PR do Piauí, lembra que os policiais responsáveis pela segurança da sociedade são impedidos de fazer greve, possuem péssimas condições de trabalho e correm risco de vida diariamente por causa da profissão. Projeto de Vadida Mus, do PT Fluminense, em tramitação na Câmara, suspende a pena de presidiárias gestantes, lactantes e que têm um filho menor de 6 anos ou deficiente. Ele argumenta que o objetivo da proposta é contribuir com uma política de desencarceramento, além de humanizar e dar dignidade às mulheres presidiárias. A atitude de um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, que salvou um homem de um assalto sem que ninguém saísse ferido, foi elogiada por Luiz Couto, do PT da Paraíba. O deputado exalta os homens e mulheres que saem de casa todos os dias para salvar vidas e inibir crimes. Transportes. Alexandre Serfiotes, do PMDB, critica o Detran do Rio de Janeiro por realizar greve mais uma vez. O deputado argumenta que a paralisação prejudica os motoristas que não conseguem agendar os serviços e, como consequência, tem, segundo ele, os veículos apreendidos por não terem conseguido fazer a vistoria dos automóveis. Comissão aprova a permissão para município criar tributo para financiar transporte coletivo urbano. Pelo texto, seria instituído um fundo específico com os recursos da arrecadação. O relator da matéria argumenta que o sistema de transporte precisa de reformas urgentes. Segundo ele, os especialistas concordam que as tarifas não conseguem sozinhas pagar essa conta. A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre a proposta. Acompanhe. Comissão Especial aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição para que municípios e o Distrito Federal possam criar contribuição para financiar o transporte público coletivo urbano, como ônibus e metrô. O tributo, a ser criado por lei complementar local, entrará na cobrança do preço de gasolina, etanol combustível e gás natural veicular. Para instituir a contribuição, o município deverá ter serviço de transporte público criado e organizado por lei e em favor do usuário. Os recursos arrecadados com a cobrança devem ir para um fundo específico.
Pelo texto aprovado, as distribuidoras de combustíveis são obrigadas a informar às prefeituras dados sobre as vendas, que servirão para formar a base de cálculo da contribuição. Segundo o relator na comissão, o deputado Mário Negromonte Júnior, do PP baiano, o transporte coletivo urbano precisa de melhoria urgente. Ele disse que já há um consenso entre especialistas que as tarifas de transporte público não conseguem sustentar o sistema. O que está se fazendo aqui é se buscar uma compensação através das pessoas que têm mais condições. Então, se for aceito, eu acredito que o transporte público vai ter aqui uma possibilidade de realmente caminhar com suas próprias pernas. Os municípios ditando as regras e acabando com essa coisa que as pessoas não aguentam mais. Ir às câmaras todo começo do ano para reivindicar contra o aumento da tarifa. O texto aprovado é um substitutivo de Negromonte à proposta do deputado Assis do Couto, do PDT paranaense, que alterava a incidência e a destinação dos recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, a CID. Para o presidente da Frente Parlamentar do Transporte Público, o deputado Mauro Lopes, do PMDB Mineiro, a proposta pode ajudar a melhorar o transporte nos centros urbanos. Esse relatório aprovado agora é exatamente onde já existe transporte de passageiro, incentivar o transporte coletivo e evitar o congestionamento de automóveis na cidade, para que as pessoas possam utilizar o transporte público com mais conforto e com a tarifa mais baixa. O deputado Nilton Tato, do PT paulista, acredita que a mudança poderá reduzir as tarifas de ônibus e metrô. A gente buscar recursos para diminuir o custo da tarifa, o peso no bolso dos trabalhadores, dos estudantes e também diminuir o impacto dos recursos públicos que vai como subsídio para a tarifa, entendeu? É o caminho que nós temos que fazer. Para o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL paraense, a proposta poderia condicionar a criação da contribuição ao uso exclusivo do recurso para reduzir a tarifa e, assim, garantir o chamado passe livre para os usuários. Segundo ele, isso não ficou objetivamente explícito. O líder do PTN, deputado Alexandre Baldi, de Goiás, afirmou que a criação da CID municipal vai ser fundamental para ter o transporte coletivo urbano efetivo. Ele sugeriu uma modulação na cobrança do tributo, maior para combustíveis fósseis, como a gasolina, em relação ao álcool. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda. Desenvolvimento Regional. Segundo Luiz Sérgio, do PT, o Rio de Janeiro possui o mais alto índice de desemprego do país. O deputado afirma que as empresas de construção naval foram prejudicadas porque recebiam encomendas da Petrobras por causa da política de conteúdo local. Mas hoje, a empresa importa embarcações da China, deixando de gerar empregos no Brasil e de valorizar a indústria nacional. Leônidas Cristino, do PDT, considera preocupante a informação de que a transposição do Rio São Francisco só será concluída em 2018. O deputado chama a atenção para a demora do governo federal em retomar as obras para que as águas do canal Eixo Norte cheguem ao Ceará. A bancada federal de Tocantins se reuniu com representantes do governo federal para reivindicar agilidade nas obras de infraestrutura do estado. Carlos Henrique Gaguin, do PTN, informa que o governo garantiu que as obras da ponte de Xambioá terão início ainda neste semestre. Mossoró, no Rio Grande do Norte, completou 165 anos de fundação. Entre as conquistas do município, Beto Rosado, do PP, destaca que a cidade recebeu o primeiro voto feminino do país e foi onde surgiu o modelo das unidades de pronto atendimento. O deputado cita ainda que destinou recursos do orçamento para serem usados na construção e reformas de unidades básicas de saúde de UPAs. Os 29 anos de emancipação política do município de Miranda do Norte, no Maranhão, foram lembrados por Hildo Rocha, do PMDB. O parlamentar divulgou a destinação de emendas de sua autoria para a aquisição de equipamentos, recursos para o Fundo da Saúde e também para a urbanização da cidade. Moradores de Marituba exigem a desativação do aterro sanitário do município, que atende toda a região metropolitana de Belém. Segundo Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, além do forte odor de lixo, a população reclama das doenças. Ele criticou ainda o abandono do projeto de biorremediação do aterro sanitário do Aurá, que ajudaria no processo de decomposição do lixo de maneira mais segura. Trabalho.
Em audiência pública realizada na Câmara, a Comissão da Reforma Trabalhista discutiu a inclusão do teletrabalho entre as modalidades que poderão ser negociadas em acordo coletivo que se sobrepõe à lei. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara. Já são 15 milhões de teletrabalhadores no Brasil, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. São aqueles empregados cujas empresas adotam o trabalho remoto, onde quer que a pessoa esteja, com o uso de novas tecnologias. Essa é a realidade de 70% das empresas privadas e de muitos órgãos públicos do país, principalmente do Judiciário, que conta com o processo jurídico eletrônico, de acordo com a entidade. O teletrabalho foi regulamentado por uma lei de 2011, mas o projeto de reforma trabalhista inclui a modalidade entre as que poderão ser negociadas em acordo coletivo, se sobrepondo à legislação. Juízes ouvidos nesta quarta-feira pela comissão especial que analisa a matéria avaliam, entretanto, que os acordos devem partir de premissas previstas em lei específica. Para o juiz do trabalho Hugo Cavalcante Melo Filho, a CLT estabelece parâmetros mínimos de proteção a todos os trabalhadores. Para ele, o projeto de reforma trabalhista vai multiplicar as disputas judiciais. Aqui esse projeto de lei diz o seguinte: quando a lei trabalhista for boa, eu quero a lei trabalhista. Ah, não, mas quando é o direito individual que tutela o trabalhador, eu quero uma convenção coletiva, que eu vou negociar com o sindicato mediante coação. Porque nenhum outro argumento pode levar o trabalhador a aceitar numa negociação menos do que ele já tem, a não ser que ele esteja sendo coagido. A Constituição permite, sim, desde que seja para melhorar, e sempre foi assim. Hoje mesmo, querem negociar a questão do teletrabalho? Está aberto. Agora, não pode chegar e negociar. O senhor vai trabalhar 14 horas com intervalo de meia hora. Isso não pode. Não pode porque isso é indigno. Isso é não civilizado. Para o fundador da Sociedade Brasileira de Teletrabalho, Álvaro Melo, o teletrabalho não é uma ferramenta para combater o desemprego, mas uma modalidade que atende necessidades específicas, podendo beneficiar mulheres com filhos pequenos que têm jornada dupla e representar economia de tempo e recursos, tanto para empresas como para empregados. O teletrabalho é uma opção de trabalho. Outro aspecto, tem que ser voluntário. E quando algumas instituições estabelecem que a produtividade tem que ser 15%, 20%, isso não é o que nós recomendamos. Isso depende do desempenho do funcionário, do treinamento que ele é treinado e tal. Então, a gente tem que deixar bem claro isso. Vocês vão encontrar no mercado empresas que adotam mal o teletrabalho, dizem que teletrabalho para nós não é, e vai encontrar empresas que adotam muito bem. Mais uma vez, aquelas que adotaram muito bem nesses 20 anos não tem nenhum processo trabalhista, porque o teletrabalho foi a causa dessa situação. O relator do projeto de reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, afirma que o princípio da reforma é a prevalência dos acordos sobre a lei, mas vai avaliar se o teletrabalho merece um capítulo à parte. Ele reafirmou que apresentará seu parecer em meados de abril. O presidente da comissão, Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, avalia que a proposta será analisada também pelo plenário, se aprovada na comissão, porque já há questão de ordem para isso e número suficiente de deputados para um recurso que leve o texto para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes. Previdência. Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, entende que é preciso discutir a reforma da Previdência com mais fundamento e objetividade. O deputado, que foi ministro da Previdência no governo Fernando Henrique, avalia que quem se diz contrário à proposta não aponta dados ou informações e, além disso, não conhece a realidade do sistema em diversos países. Tenho procurado chamar esse debate exatamente para aquilo que se pratica no mundo. Qual é a doutrina previdenciária que vem sendo construída no mundo inteiro há quase 100 anos? Quais são os fundamentos? Quais são os princípios? Então, por exemplo, se o mundo inteiro adota a idade mínima como aposentadoria em torno de 65 anos, já há muito tempo, por que nós ainda temos principalmente as categorias de salários mais elevadas se aposentando com valores elevados e muito precocemente, muito cedo, em torno de 50 e poucos anos? Então, evidentemente que a idade mínima é um fundamento que precisa ser discutido. Assim como precisa ser discutido
outras questões que são mais sensíveis, mas elas precisam ser debatidas objetivamente, não simplesmente eu sou contra e ponto final. Também na avaliação de Arthur Lira, do PP de Alagoas, a população precisa ser melhor esclarecida para que entenda as particularidades da reforma da Previdência. O parlamentar sustenta ainda que a comissão especial tem plenas condições de esclarecer os pontos que foram colocados na proposta. Eu acho que o debate ele tem que ser esclarecedor, o governo tem que investir mais em propaganda para esclarecer a população, para que ela não possa ir às ruas pedindo uma coisa achando que é outra. Na realidade, se tiver que ter discussão, que ela aconteça com a matéria devidamente esclarecida. Eu acho que a comissão especial ela tem todas as condições para fazer o debate com as audiências públicas, com as pessoas que estão indo lá, para esclarecer essas situações. E nós haveremos de chegar no momento certo, no momento adequado, com muita discussão, sem radicalismo, sem sectarismo por parte de quem acha que vai ser prejudicado, porque ninguém estaria votando uma reforma como essa se ela não fosse absolutamente necessária. Já Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, considera que não há outra alternativa para o país senão mudar as regras da Previdência. Na avaliação do parlamentar, o déficit do setor está tão alto que pode, em curto prazo, gerar desequilíbrio na economia. O ponto fundamental é que nós não temos outra alternativa. Por uma questão muito simples, a reforma da Previdência tem que acontecer. Por uma questão de gerar equilíbrio previdenciário, que hoje nós temos um déficit de quase 160 bilhões de reais na nossa Previdência, e por ser uma etapa importante para a nossa economia voltar a crescer, gerar emprego, sair desse caos que nós estamos. E no meu ponto de vista, existem aqueles que defendem a reforma, por mesmo ela sendo difícil, ela sendo dura, e aqueles que entendem que quanto pior, melhor. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite. Boa noite para você, bom final de semana e até segunda-feira. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. Agora em Brasília, 8 horas em ponto. ZYC 487, Rádio Senado Brasília. FM 91,7 MHz. Em Macapá, 93,9. Cuiabá, 102,5. E em Teresina, 104,5 MHz. Rádio Senado.